produção é da Vivian Leal, na mesa de áudio Luciano Vargas, central técnica Davis Rodrigues, coordenação da central. O Davis está lá operando a central técnica nesse momento, então ele é o coordenador e está também operando na central. Os transmissores são do Adair Ávila e participam do debate o Cristiano Oliveira, o Orestes de Andrade, o Carlos Guimarães e o Luiz Magno. Vamos começar pela estreia do Miguel Ángel Ramírez ontem no Internacional, no jogo do Beira-Rio, gente. Bom dia. Oi, bom dia. Zé. Bom dia, Carlos, Oliveira, Orestes, companheiros. Estreia que não foi estreia, ou que não foi estreia e foi estreia. Fica o questionamento. 6 gols, estava bom, né, Magno? Não, me refiro ao Ángel Ramírez estar vetado pelo BID da Sim, eu entendi. da CBF. Eu digo, mas para narrador é bom, né? Para narrador foi maravilhoso. O jogo foi muito bom ontem, 4-2, jogo movimentado, 4-2. Poderia ter sido 3-2, poderia ter sido 3-3. O Ipiranga criou inúmeras chances também. Foi um belo jogo nesse sentido. Agora, voltando ao Ángel, simplesmente desrespeitou a regra. Estava ali nas cadeiras, passando as instruções para o seu auxiliar, ali para os Marlós também, para o Martim, seu auxiliar. Só que em determinado momento da partida ele resolveu entrar em campo. Estava ali na Casa Mata. Simplesmente ignorou. Se aproveitou, que acho que o quarto árbitro não viu que ele estava por ali. Volta e meia aparecia, descia das cadeiras e ali dava instrução, voltar para as cadeiras, simplesmente desobedeceu. E está denunciado de acordo com as regras do campeonato, de acordo com as regras do Código Desportivo. O time foi treinado pelo... Vai. Oi, bom dia. Não havia uma pessoa para orientá-lo a respeito disso. Olha, não dá para ficar ali, não se afoba, fica na tua, tranquilo. Não tinha alguém para conversar com ele sobre esse assunto que agora pode prejudicar ele e o próprio Internacional? É certo que tinha, né, Guimarães, mas a vontade de ajudar, de contribuir. Lembremos o caso do técnico do River Plate, que desceu ao vestiário mesmo afastado, mesmo isolado, mesmo cercado de seguranças e com uma pena imposta. Ele foi porque o trabalho, o profissional que comanda um grupo, ele se sente um pouco assim na necessidade de participar. Eu não estou justificando o que ele fez, acho que ele fez uma coisa errada, acho que em outro país talvez ele fosse penalizado por isso, na Espanha, por exemplo, enfim, Itália, Inglaterra, nos países do futebol, França, bem desenvolvido da Europa, Alemanha, mas aqui não vai acontecer nada com ele, muito provavelmente, mas eu compreendo por esse lado. Ele queria trabalhar, Guimarães. Eu acho que ele tem que ser punido, tá? Ele desrespeitou uma regra, não interessa. Ele não podia estar ali, ele não estava nas cadeiras, ele estava dentro do campo. Ele estava treinando o time. Não adianta ele falar para um auxiliar e o auxiliar falar para o time. Aliás, o Osmar Loss só assinou a súmula, né? Que todas as orientações, elas foram dos espanhóis, né? Do Anselmi e do Ramírez. O Osmar Loss é só para assinar a súmula. O Ramírez, ele não podia estar dentro de campo. Se ele não está autorizado pelo BID, obviamente que ele vai passar alguma instrução, obviamente que ele vai se inteirar do que está acontecendo e obviamente que dentro da praça do jogo ele vai ter uma comunicação. A gente também isso aí não tem proibição. A proibição é ele ser o treinador efetivo. E ele estava dentro de campo orientando. Não é a questão de orientação, não é a questão de vontade de trabalhar, é a questão de respeitar a regra. Se ele não tá no BID, ele deveria ter respeitado a regra. Acho que não mudaria nada na real, tá? Pra mim não mudaria absolutamente nada. O Inter teria a mesma atuação, porque foi ele que treinou o time, teria os mesmos problemas, teria as mesmas qualidades ofensivas, o jogo se desenvolveria daquela forma, depois vou falar também, mas o que ele fez foi desrespeitar a regra, e se tá na regra que ele não pode ficar ali, tem que ter uma punição. Eu acho isso, tá? Eu acho que não é perda de ponto, também não é uma coisa exagerada, eu acho que é uma punição para ele, Ramírez, por ter desrespeitado uma regra. A gente tem que, vale para todo mundo, pode ser vontade de trabalhar, pode ser, eu não acho que seja falta de orientação, tá? Também ninguém é babá aqui pra sempre precisar ser orientado. Não, ele sabe o que estava fazendo, né? Exato, a gente não precisa, dentro da nossa vida, sempre ter que ser orientado a respeito das coisas que a gente faz. Ele sabia o que ele tinha que fazer, onde que ele tinha que ficar,
e ele desrespeitou isso. Então eu acho que ele tem que ser punido. Acho que não é com perda de ponto. O Inter venceu, não foi por causa disso também que o Inter venceu. Tem um monte de circunstância aí, até porque o Inter também deixou de... o Ipiranga deixou de fazer mais gols, tá? Tem várias coisas aí. Não é por causa disso. Mas ele tem que ser punido porque desrespeitou uma regra. Oliveira. Eu acho que a questão ela sempre é de busca pela coerência. Eu não acho que o caso do Miguel Ramírez seja o mesmo caso do Marcelo Galhardo. Eu acho que o que fez o técnico do River naquela ocasião foi muito pior. Porque naquela ocasião o técnico do River ele estava suspenso. Tá? O Miguel Ramírez não está no bid. E todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde ele estará. Talvez até hoje ele esteja. De todo modo, ontem não estava. E não estando no bid, ele não deveria fazer o que fez. Eu acho que ele podia estar no Beira-Rio sem nenhum problema, ali junto de dirigentes, no camarote, no skybox. Daqui a pouco até falaria com algum de seus auxiliares ali por um intercomunicador, por um radinho. Isso aí é mais velho que andar pra frente. Nos outros jogos, Oliveira... Agora, o que ele fez ontem de ficar ali atrás do banco de reservas, passando uma orientação e descendo até aquela muretinha para conversar com o auxiliar e o auxiliar comandar o time mais do que o Osmar Loz. Aliás, um parênteses rápido, o Osmar Loz se submeteu a algo assim... Eu não vou... Quer dizer, vamos lá. Se submeteu a algo humilhante, né? O Osmar Loz submeteu a assinar uma súmula para não comandar o time. Ele foi uma rainha da Inglaterra ali. Uma questão humilhante para um cara que já treinou Juventude, que já treinou o próprio Inter, que treinou o Inter numa final de Recopa. Uma Recopa só tem final, mas numa Recopa Sul-Americana, que treinou o Corinthians, que treinou o Guarani de Campinas. Quer dizer, o Osmar Loz não é qualquer um ali, né? E ele se submeteu a uma coisa constrangedora, para se dizer o mínimo. Quem treinou o Inter ontem foi Miguel Ángel Ramírez, a verdade é essa. Como ele não estava no bid, não poderia ser ele a treinar. Não podendo ser ele a treinar e tendo ele treinado, acho que vai tomar alguma punição, alguma pena financeira, cesta básica, enfim. Também não acho que é para punir e tem que enforcar em praça pública e perder ponto. Não, calma, gente, não é nada disso. Mas uma punição, pelo menos administrativa, ele vai acabar levando. Descumpriu a regra, tem que ser punido, ponto. O Nestor hoje de manhã falava interagindo com o nosso Cristiano Oliveira, na coluna do Cristiano dentro do Agora. Ele acha que não vai acontecer nada, né? Ele disse que não se preocupem. Eu usou uma outra expressão porque a compreensão dele, com experiência de quem trabalha no jurídico do Grêmio, como vice-presidente jurídico, é que os clubes têm direito a nomear um auxiliar e eles vão dizer que ele estava lá como auxiliar nomeado, uma coisa assim. Não, o auxiliar era Martim Anselmi. Pois é. Esse era o auxiliar que desde o início estava nomeado. Tem súmula isso. Ele é auxiliar, ele que orientou o time. Ele era o cara que explicava todas as coisas, ele que deu a entrevista. Esse era o auxiliar nominado. O clube tem direito. Diga, Magno. O que eu gostei muito mesmo, agora que a gente foi para a seara jurídica, enquanto o Zé lembra do Dr. Nestor Rai, o que eu gostei mesmo foi a entrevista do Paulo Brax, no pós-jogo. Ele não viu nada. Aquela velha história, Zé, como é que não se gera provas contra si? Qual que é a frase correta, Zé? Ele foi malandro. O Paulo Brax era um homem do STJD, né? Ele foi malandro. Claro. Ele foi questionado. Um colega questionou ele quanto à presença do Miguel Ángel ali na Casa Mata. Ele, não vi. Sinceramente, não vi. Se o Miguel Ángel tivesse nas cadeiras, Oliveira, gritando, ia ser uma coisa cadeiras diferente. do Beira-Rio tá? dessa vez, né? Do Beira-Rio, exatamente. Tipo, assim como o Preto Casagrande, né? Que tava nas cadeiras da Fonte Nova. Nas cadeiras! Nas cadeiras do Beira-Rio, se ele tivesse ali... Cara, ali ia ser uma coisa muito... Se ele tivesse gritando ali, porque dirigente grita, sabe? A gente tá diante de... Quem tá ali grita pra caramba. E ali tu vai nomear em súmula isso, beleza, mas não configura ele estaria numa área permitida, entende? Ele estaria numa área permitida. Não, se ele estava atrás do banco, né, gente? Ele estava atrás do banco e indo até a mureta para conversar com o seu auxiliar. Agora, o time de ontem, para entrar no aspecto do jogo, foi o time dele, né? Não foi mais time da garotada, não era mais o time do Fábio Matias, era o time do Miguel Ramírez. Um time que teve alguns sinais muito claros e foi só o primeiro jogo da temporada. E eu vou tratar, sim, como o primeiro jogo do Miguel Ramírez, porque ele que estava comandando o time, ao menos indiretamente, ou extraoficialmente,
Então, sendo o primeiro jogo dele, vamos lá. É só o primeiro jogo, não tem nada de definitivo aí. A gente que sempre cobra, e com razão, e eu de novo vou entrar na coerência, que a nossa cultura ela tem que mudar, embora eu não acho que vai acontecer, que ela tem que ser menos resultadista e menos imediatista. Não vou eu aqui, depois de 90 minutos, ser resultadista ou imediatista. Então, com todas as ressalvas do mundo de que era só o primeiro jogo. Então não tem nada de definitivo, nada. Mas tem alguns indícios que eu considero importantes, no mínimo para que a gente faça uma observação e para que a gente repense algumas coisas. Porque o próprio Inter está repensando. O Zé Gabriel ele foi titular para o Lucas Ramos ser reserva. O Edenilson foi deslocado para uma função de campo que eu não lembro de ele ter feito no Inter. O máximo que eu lembro foi dele ter jogado com 2 volantes alinhado. Agora, ele ter sido o primeiro e soltando para Chedes poxa, o Nonato? Edenilson. Foi tão mal o Nonato que eu nem lembro. Não, o Edenilson ser o primeiro. E soltar para Chedes e Nonato, é que o Nonato foi tão mal que eu nem lembrei dele. Não havia acontecido. Na frente, o Marcos Guilherme voltando a receber a oportunidade. Agora, o Martim Anselmi falou algo que eu achei interessante, de novo indo para esse lado de nada ser definitivo. Ele disse que vai usar, textualmente, o Inter vai usar o Campeonato Gaúcho para conhecer o seu grupo, para fazer testes e para fazer ali experimentos. Ele foi perguntado sobre isso, acho que a questão até envolvia Peglo e Marcos Guilherme, deixando o Caio Vidal no banco, uma coisa assim, foi a pergunta da coletiva. E ele disse, cara, nós vamos usar o Campeonato Gaúcho para fazer testes, nós vamos usar o estadual para isso, o Gaúcho, como ele disse, nós vamos usar o Gaúcho para isso, para fazer teste, para fazer experimento. E ontem alguns testes foram feitos. Acho que teve coisas boas e teve coisas ruins, o que é absolutamente normal. Teve uma coisa ontem dessas que é coisas... principal... Vai, Magno. Não, vai no principal, depois eu vou com 2 nomes em específico, por favor, cara. Que é a ideia. Ontem a gente teve ideia e por isso que eu tenho várias coisas para pontuar do jogo de ontem, né? Para mim foi uma atuação ruim do Inter, razoável, vai lá. Mas a gente não tem que trabalhar com o nível da atuação, tem que trabalhar com a ideia. Por quê? Porque é um primeiro momento, é uma primeira amostra, é um primeiro fragmento daquilo que a gente vai ter na temporada, tá? Eu acho que a execução não foi boa, o Inter correu um monte de risco. Se o Ipiranga tivesse um pouquinho mais de capricho na finalização, esse jogo não terminaria com vitória do Inter. Era um jogo, como o Magno falou, poderia ser 4-4, 5-5, não seria um exagero. Porque o Ipiranga, ele perde pelo cansaço, para mim, tá? O Ipiranga defensivamente cansou e o Inter conseguiu, com um bom preparo físico, especialmente quando entra o Caio Vidal e o Patrick, quando entram os dois, o Inter consegue vencer o jogo e o Ipiranga cansou. Só que o Inter sofre não pelo cansaço, o Inter sofre pela postura. E aí tem um ajuste a se fazer. O Inter jogou com a sua linha defensiva lá em cima, na linha do meio de campo. De novo com a presença do Zé Gabriel. Para mim fez o primeiro tempo titubeante, mas um segundo tempo em que ele se virou melhor, tá? Ele faz um gol, inclusive. Com os zagueiros construtores entrando no campo do adversário. O Inter atacava com 10 no campo do adversário, sempre. Os 10 estavam no campo do adversário. O Danilo Fernandes vai ter que melhorar o jogo com os pés e esse ajuste ele precisa ser feito para o Inter não tomar contra-ataque e deixar a cara livre, cara a cara com o Danilo Fernandes. Eu acho que esse é o principal problema. Há outros, 2 presenças especialmente. Marcos Guilherme é um jogador que não responde, tá, gente? Ele não te oferece, ele não te entrega. E o Nonato, cara, ontem era jogo pro Nonato. Ontem era característica e o Martim Anselmi explicou no final do jogo perfeitamente o jogo de posição. Eu fico imaginando, cara, esse cara tem característica pro jogo de posição, porque é um jogo em que tu não tem a infiltração o tempo todo com a bola. Em que tu ataca um pouquinho mais o espaço do que a bola, tu não carrega muito a bola, é um jogo de... isso aí é uma coisa que ele falou, e depois eu acho que a gente tem, Oliveira, aquela fala, se o Zé Aldo permitir, a gente tem uma fala interessante sobre o jogo de posição. Eu acho que daqui a pouquinho a gente falei da produção separar ontem. Isso, separou, o Hélio separou, a gente pode chamar depois. Mas, de qualquer forma... Bom garoto, Hélio Rodrigues, hein? Bom garoto. Agora é o seguinte, gente, o Nonato não é por característica que ele não tá respondendo, é por ele.
ele não entra no jogo, E isso é uma coisa muito séria para um garoto que tem qualidade, sim. E ontem, mais uma vez, eu vi ele fora do jogo, dispersivo, completamente burocrático de novo, sabe? Marcos Guilherme já é outra história para mim. E sobre os dois nomes específicos, Zé Aldo, os nomes em específico que eu iria falar e que vou falar, eu até vou ignorar Nonato e Marcos Guilherme, que para mim, sinceramente, não servem. Não servem no time do Internacional, seja para gauchão ou para qualquer outra competição. Zé Gabriel e Rodinei, ontem do céu ao inferno. Os dois erraram passes absurdamente, geraram contra-ataques absurdamente, fizeram horrores. Só que ao mesmo tempo, em paralelo a isso, o Rodinei deu 2 assistências, tanto que o último gol foi uma jogada de iniciativa dele. E a assistência, acho que foi do segundo gol do Inter, ou do primeiro, agora não me recordo. Do primeiro, do Yuri Alberto. Assistências. Foi do Yuri, né? Ele que tocou pro Yuri, o Yuri girou em cima do zagueiro. Isso. E o próprio Zé Gabriel que fez gol, num testaço de centroavante, ele fez o gol. Do céu ao inferno. Esses dois precisam ser muito bem pensadas as suas presenças no time, até onde eles podem contribuir. Erros contra o Ipiranga não são os mesmos erros contra uma equipe mais forte de uma Série A de brasileiro. Eu achei que o Zé Gabriel melhorou no segundo tempo, viu, Magno? Achei que o Zé Gabriel fez um bom segundo tempo. Bem bom. No primeiro tempo, bem... Os dois eles fizeram tempos distintos. E acho que o Zé Gabriel agora vai uma opinião meio impopular, assim. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Zé Gabriel. Eu acho que o Zé Gabriel é um zagueiro que pode evoluir com esse sistema. Ele tem só que entender, e aí vai muito dele, que não é sempre que ele tem que dar esse passe lateral, que ele tem que dar uma jogada para construir. Às vezes ele tem que... O Zé Gabriel, ele precisa zagueirar mais. Sendo bem assim, curto e grosso. E disso o Zé Gabriel, para relacionar isso que foi dito do Zé Gabriel, Orestes, desculpa, sobre aquilo que disse o Magno, ele tem razão, que uma coisa são os erros contra o Ipiranga e outra coisa é errar contra um Flamengo, um Palmeiras ou um Granal. O Magno tem razão. O que eu acho disso é que contra o Ipiranga, por ter sido a estreia ontem, erros são mais toleráveis ou mais aceitáveis do que em outro momento da temporada, porque o Inter está começando um processo de um modelo de jogo que é absolutamente novo. Não para o futebol, esse modelo já existe há muitos anos, mas novo para o Inter. O Inter com Abel, ele tinha um modelo muito mais reativo do que propositivo, um modelo de linha baixa, um modelo de ligação direta, um modelo de muito ataque à bola e não ao espaço, e agora é o contrário. Agora é um modelo onde você precisa ter uma noção de espaço de campo, e isso, Magno, isso demanda tempo. E os erros que o Zé Gabriel cometeu ontem são erros de um time que quer sair jogando, que quer ter uma proposta de jogo. A grande questão do Zé Gabriel é essa, ele precisa entender isso que disse o Guimarães, que não é porque ele tem um bom passe que em todas as bolas ele tem que dar o passe entre as linhas. Às vezes a linha está fechada. Quando a linha está fechada, dá um tapa para o lado. Oliveira, eu acredito que, às vezes me dá a impressão, posso estar muito errado em relação ao Zé Gabriel, mas às vezes me dá a impressão de que ele é muito autoconfiante, ele acredita que ali vai dar certo, ele tem uma confiança nele incrível, então ele, em vez de simplificar, ele complica, bota a bola onde não é para botar e aí ele se complica, se complica sozinho. Eu acho que um pouco é a autoconfiança dele. Tem razão. Mas aí também entra uma outra situação, Oliveira. Da mesma forma que estrearam ontem Zé Gabriel e Rodinei, estrearam Cuesta e Moisés. Erraram muito menos. O Cuesta, não me lembro de erro dele no jogo. Mas entra não sei se também por influência, pode ser pela característica e também porque o Ipiranga atacou com muita qualidade pela esquerda. Aquele Jean Silva, o tempo inteiro incomodou a defesa do Inter pelo lado direito defensivo colorado. Só que aí entra a característica. O Cuesta, ele é um zagueiro voltado para um time que quer sair para o jogo por baixo. Ou até, eventualmente, com um passe mais longo, mas enfim, quebrando a linha de marcação do adversário. O Cuesta é esse cara, o Cuesta tem essa qualidade para dar um bom lançamento, para dar um bom passe. Qualidade que o Zé Gabriel, bem longe do Cuesta, mas muito longe do Cuesta, ele também tem. O passe do Zé Gabriel, ele é bom. Mas é como disse o Orestes, ele sabe que o passe é bom, ele sabe que tem a qualidade,
Só que aí talvez por não ter uma orientação adequada, e aí vai entrar o papel do técnico, ele tenta forçar esse passe sempre. É mais ou menos como aquele jogador que é habilidoso, que tem drible, e que toda vez que a bola chega nele, ele quer driblar. Não, nem toda a bola é para partir no 1 contra 1. E vale para o Zé Gabriel. Tu tem um passe bom? Tem. Tem o passe que quebra a linha? Tem. Mas não é 100% das jogadas que tem que explorar esse passe. Esse passe vai ser muito usado no jogo de posição, no jogo posicional ou no jogo de localização do Miguel Ángel Ramírez. Isso vai ser muito importante. Talvez por isso Zé Gabriel tenha tomado a frente do Lucas Ribeiro, mas também vai ser importante ele fazer, e nem toda a bola é para forçar um passe por trás da linha de marcação. Se não acontece o que aconteceu ontem. Ele errou 2 passes e quase que o Ipiranga fez 2 gols. Uma coisa que me chamou Zé a atenção... Gabriel, Zé, o lance anterior ao gol do Zé Gabriel foi uma tentativa de lançamento que ele mandou da arquibancada. Ele se firmou depois do gol. Foi para a área, fez o gol e aí sim fez um bom restante de segundo tempo. Mas até então, titubeante demais, errando demais. Eu preciso fazer uma ressalva. Eu não consegui ver o segundo tempo por uma razão pessoal, familiar. Eu acabei saindo da frente da televisão, saindo da frente do celular e não tendo acesso às imagens do jogo no segundo tempo. Mas vamos lá do que eu vi no primeiro tempo. Eu esperava o Inter jogando mais pelos lados. O que se disse que ele era um treinador que ia jogar com extremas. E ele de fato fez aquelas posições originais de jogadores pelos lados. Mas não teve jogo agudo pelos lados. O Inter trocava passes por dentro e buscava chegar pelo centro. Então me chamou a atenção isso ontem. Pode ser uma disfunção do sistema, por ainda não uma assimilação plena dos jogadores. Não sei. Mas eu esperava pelo menos. Aí entra a situação, Deus aí entra a situação que o Carlos mencionou. Com o Peglov na esquerda e o Marcos Guilherme na direita, não rendeu nada. Quando entrou Patrick e Caio Vidal, aí a coisa fluiu. Tem uma questão, Zé. Desculpa, termina que depois eu entro. Esse primeiro aspecto que eu imaginava jogar pelos corredores, Oliveira, e ele trocava passes por dentro e entrava pelo centro. Tanto que o gol foi uma bola de pivô, um domínio com consequência, ele dominou preparando a batida. O primeiro gol que eu vi, né? O gol do Yuri. A outra coisa que percebi, temos agora uma clara ideia de um jogo de intensidade. De um jogo sem retenção, de um jogo sem rodopios, domina passando, ou domina e já passa, domina e busca o companheiro, já perdeu, já tem alguém na cobertura para fazer a pressão, roubar e ir de novo. Mas é um jogo que, por exemplo, do meio para frente, tira um pouco daquilo que a gente acostumou ao longo da história brasileira, que é a figura do driblador. Não há espaço para o driblador nesse modelo de jogo. Não, mas é que tá, é o contrário. É o contrário. Aí eu me permito interromper porque é o contrário. Esse modelo, ele estimula o driblador. Não, mas... é justamente o oposto. Esse modelo, ele só dá certo se tiver um driblador. E aí eu permito entrar nessa vírgula para dizer o seguinte, aí entra a questão de ter sido o primeiro jogo. Do jogo onde as coisas recém estão começando a ser colocadas. E entra a qualidade dos jogadores. Se o driblador for o Marcos Guilherme, a qualidade vai ser uma. Se o driblador for o Carlos Palacios que está chegando, aí a qualidade vai ser outra, o modelo vai ser o mesmo. Esse jogo de posição, ele busca, e depois a gente vai ouvir o Martim Anselmo falar sobre isso, ele busca sempre gerar uma vantagem, tá? Há diversos tipos de vantagem no futebol. Superioridade é um termo mais bonito. Superioridade numérica, técnica, tática, posicional, corporal, há 300 tipos de vantagem. Eu vou focar em uma só primeiro, que é a vantagem numérica. Esse modelo de troca de passes por dentro, Zé, que tu mencionou agora, ele faz parte do jogo de posição. Por quê? Porque esses jogadores que ficam trocando passes por dentro, eles o fazem por um motivo. E o motivo é muito simples, atrair o adversário. Se você atrair o adversário para fechar o espaço, para fechar a casinha e para povoar o seu meio-campo à frente da área, ele automaticamente, por uma questão matemática, só tem 10 jogadores de linha em cada lado, ele vai deixar o lado mais exposto. E aí, quando o lado for exposto, você vai estimular as jogadas de 1 contra 1. Aí entra o drible que eu mencionei. O Inter não apresentou isso, e talvez esse seja
O grande desafio do Miguel Ramírez, porque o Inter, em todas as competições que jogou o ano passado, ele terminou como um dos times piores no índice de dribles no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Acho que só o Sport teve menos dribles do que o Inter. Foi uma coisa assim horrorosa. O Inter não tem isso no seu grupo. O Marcos Guilherme não é um driblador. Ele é um velocista, mas ele não é um driblador. Ele tem a vitória com base na velocidade. Dá o tapa para frente e busca. Mas ele não é o cara que vai dar uma gingue, vai driblar, vai vencer o adversário no drible. Esse vai ser o desafio do Miguel Ramírez. Porque esse modelo dele não é que ele tire o drible, é justamente o oposto. É uma visão antagônica essa. Ele estimula o drible, só que ele precisa ter o cara para driblar. Aí entra a vantagem, não mais numérica, mas a vantagem técnica. Ele estimula esse jogo para que você chegue, alô, neotáticos, no terço final, popularmente conhecido como ataque, para que você chegue no ataque em condições de ter a vitória no 1 contra 1. E aí, 1 contra 1, por óbvio, não é mais vantagem numérica, afinal de contas, 1 contra 1, mas para que você consiga ter a vantagem técnica. Só que para ter a vantagem técnica, você precisa ter jogadores com essa característica que o Inter está indo buscar no mercado. Eu concluo então essas observações, Guimarães, só fazendo 2 pontos mais. Me pareceu, por orientação, um time tentando bastante a conclusão de média distância. A gente não vê mais isso no futebol brasileiro, times insistentemente tentando fazer gols de fora da área. É sempre uma tentativa de balão para a área, chuveirinho, cruzamento ou entrar com bola e tudo. E o Inter ontem buscando a conclusão. A outra coisa, me pareceu um time bem organizado, corajoso e com qualidade técnica, embora sendo um time pequeno do interior, a equipe do Ipiranga com personalidade. Vocês falavam do Cuesta agora e nesse ponto finalizo, o Cuesta deu umas 2 ou 3 vaciladas, erro de passe, os caras pegaram a bola e partiram para dentro do Inter. Então foram essas coisas que rapidamente eu quis observar para botar lançar a minha ideia sobre o que vi ontem no primeiro tempo do jogo. Tem uma coisa, eu concordo com isso, tá? Aliás, muito bem organizado o time do Ipiranga. Muito bem organizado. Não à toa é um time com ambição, com vontade de subir, de ascender. E já digo agora, o Ipiranga para mim vai estar entre os 4 classificados. É um dos 4 melhores times hoje dentro do estado do Rio Grande do Sul no Campeonato Gaúcho. Muito bem organizado, é verdade. Quando se fala em jogo de posição, existe uma confusão muito grande, com o que lá pros cariocas é pebolim, né? Aqui eu acho que é fla-flu, enfim. Se bem que pebolim e fla-flu não é a mesma coisa. A confusão com aquele jogo dos pinos, sabe? Confusão com cada um no seu lugar, parado, sem se mexer. O jogo de posição não é isso. O jogo de posição é um jogo em que vai se levando a bola, como o Oliveira explicou, buscando a superioridade, especialmente superioridade ou de número ou de jogo mesmo. Numérica ou técnica? Numérica ou técnica, você tem mais facilidade para levar o jogo para frente, com troca de passe, mas cada um também entendendo o espaço como referência. E a bola é quem vai achar o jogador livre. Eu acho que está no ponto aí, e a gente podia ouvir, Zé, a teu comando, a explicação do treinador ontem do Inter. Na verdade, o Osmar Loz assina a súmula, o Martim Anselmi dá entrevista e o Ramírez treina. Quem deu a entrevista foi o Martim Anselmi. Eu acho que está no ponto aí, Zé, para a gente ouvir ao teu comando a explicação dele sobre o jogo de posição. Bueno, nuestro modelo de juego se trata de un fútbol posicional, en el que la idea es ir avanzando en el terreno a través de ventajas que pueden ser tanto un espacio como un hombre libre o ambas. Y la idea es que nuestros jugadores, a medida que vaya pasando el tiempo, sepan interpretar con más velocidad qué pide cada acción. Cuando un jugador tiene la pelota, probablemente un rival presione y según cómo presione el rival, según en qué sector de la cancha se encuentra la pelota, el que tenga la bola va a tener que tener una interpretación de cuál es el hombre libre y el hombre libre interpretar qué es el propio hombre libre para poder recibir esa bola. Entonces eso requiere una cierta interpretación, que es lo que nosotros, esa es nuestra tarea, vamos a ir buscando partido tras partido y básicamente creemos en eso, porque nos da a la hora de atacar tener ciertas ventajas y poder llegar al arco rival con mejores posibilidades.
En cuanto a la fase defensiva, no quiero dejar de rescatar, creo que todo lo que planificamos en la semana, sobre todo hasta el ingreso de Paolo Guerrero, que por ahí hicimos algunos ajustes con respecto al sistema. Las presiones nuestras fueron muy, pero muy buenas. Nos quedamos muy, pero muy conformes con la intensidad, con la agresividad y con el deseo del equipo para ir a presionar alto, para impedir que el rival juegue, para recorrer. En ese sentido creo que sí nos vamos muy contentos. La verdad que, y con total sinceridad, todos los jugadores que integran la plantilla están capacitados para jugar a lo que nosotros pretendemos. Porque de hecho jugar a lo que nosotros queremos, una vez que el jugador logra interpretarlo, es más fácil quizás que jugar a otra cosa, porque a la hora de recibir la pelota, como dije antes, se recibe con ventaja y todos nuestros jugadores están capacitados para recibir esa bola, para aprovechar las ventajas. No creo que necesitemos adaptar mucho los jugadores a nuestra idea, porque los jugadores que tenemos están altamente capacitados para jugar a nuestra idea. Gerar vantagens. Vai, Oliveira. Ventaja, leia-se vantagem, tá? O resto, eu acho que tá tudo muito bem explicado, sem a necessidade de uma tradução. Perceba aí que tem nessa questão. Primeiro eu vou pegar a fase ofensiva, tá? Na fase defensiva, acho que nem é o momento de se ater agora. Mas quando ele fala em um jogador tem a bola, esse cara que vai ter a bola, ele vai progredindo. Quando ele vai avançando, ele naturalmente vai receber a marcação de alguém. Se alguém foi colocado para marcá-lo, ao menos em tese, a não ser que haja marcação individual em todas as posições do outro time, porque em geral o adversário trabalha com sobra, vai ter alguém para receber essa bola. E a interpretação de onde vai ser dado esse passe é do jogador que tem a bola. É exatamente essa interpretação que a gente abriu o programa falando do Zé Gabriel, que às vezes ele entendia que sempre era aquela bola por dentro, e às vezes não, às vezes é um passe de lado. Só que para isso funcionar, é absolutamente fundamental que todos os 10 jogadores de linha participem da fase ofensiva. Ou seja, não vai ter aquele negócio do time atacar, apertou, volta lá atrás no zagueiro, e aí vai ter o Moledão lá atrás para dar um bico para frente. Apertou, volta lá atrás no zagueiro que está à espera. Não tem espera. Se tem alguém para fazer essa espera, é o goleiro. Porque, de novo, vantagem. Como é que você vai ter vantagem numérica se são 10 contra 10 na linha? Tendo um jogador a mais na linha. Quem é esse jogador a mais na linha? O goleiro. E aí você consegue, de novo, trabalhar com vantagem numérica. Esse é o jogo. Olha só, Magno, tem uma coisa muito importante, tá? E é bem... Isso aí vai ser muito mal interpretado, tá? Porque se o pessoal entendeu o jogo de posição como todo mundo parado e trocando passe. Por exemplo, o Grêmio não faz esse pessoal não entendeu o jogo de posição. Não, o Grêmio não faz jogo de posição. E tem gente que acha que o Grêmio faz jogo de posição porque troca passe. Não faz. Não faz. O jogo de posição, ele é uma espécie de cultura, tá? E mais do que um estilo, ele é uma cultura. É a cultura de duas coisas que o Martim Anselmi repetiu muito. O verbo mais utilizado por ele nessa resposta foi interpretar. É uma confiança na capacidade de interpretação do jogador, que nada mais é do que uma tomada de decisão na hora. Então o Inter vai trabalhar muito tomada de decisão. O que mais trabalha hoje no futebol, porque eu gosto de ver os caras falando o seguinte, hoje não se treina mais fundamento, tem que ficar depois do jogo treinando falta e escanteio, tem que ficar depois do jogo treinando pênalti, depois do treino no caso, né? Depois do treino treinando falta, treinando... Não, hoje o trabalho não é mais no fundamento. A ideia é a seguinte, o jogador já tem, claro que com aptidões, um bom cabeceador, pode não ter tão bom o chute de perna esquerda, ninguém é perfeito de ter todos os fundamentos aprimorados, mas eles já partem do princípio que chegou aos 20 anos, já tem os fundamentos desenvolvidos. Tu vai aprimorar com a prática, mas já tem os fundamentos desenvolvidos. Ninguém mais treina fundamento efetivamente. O que se treina hoje no futebol é tomada de decisão. É o cérebro
Não é o vou... É óbvio que o cara vai aprimorar, mas ninguém chega no profissional hoje sem saber chutar, sem saber cabecear. O fundamento já está desenvolvido. O que se treina é tomada de decisão. Repito, tomada de decisão. O jogo de posição é um jogo de tomada de decisão. Não à toa ele usa o verbo interpretar muitas vezes. É um jogo de interpretação, assim como é um jogo de vantagem sobre o adversário. É quase uma filosofia dentro do futebol. E aí entram duas coisas, viu, Zé? Aí entram duas coisas. Para o jogador já chegar pronto dessa forma, porque muitos não chegam, a gente acompanha, muitos têm sim essa ausência de fundamento, o investimento no Gustavo Grossi na base, para que o jogador já chegue de fato pronto, com uma qualidade muito maior do que se tem hoje. E a segunda situação que eu peguei nessa fala do Martin, é de que o esquema, ele é esse, é essa forma que o Inter vai jogar, mas pode sofrer alguma adaptação pro Guerreiro. Seria alguma mudança, pelo que eu entendi da fala dele, que poderia se adaptar a alguma coisa em função do Guerreiro jogando. Veja bem, não sei qual seria essa adaptação. Eu queria fazer um questionamento ao Guima. O Guima começou... Fala, pergunta. O Guima, rapidinho antes do break. O Guima, no início do programa, tu falasse sobre a linha de zaga mais à frente, jogando no alto. O adversário sendo mais qualificado, tu acha que vai ter que mudar esse posicionamento, vai ter que mudar o jeito de jogar, não só nesse esquema aí, não? Eu acho que tu faz ajustes, né, Orestes? Tu faz... Não, eu acho que o Inter vai jogar com bloco médio, alto sempre. Mas tu faz ajustes. E outro jogo tem a sua fala, daqui a pouco tem adaptações dentro do próprio jogo. Só para complementar, eu vou citar o exemplo de um jogador do Inter, tá? Caio Vidal. Por que eu tô citando o Caio Vidal? Porque eu acho que o Caio Vidal é um jogador que precisa aprimorar a tomada de decisão. Com o jogo de posição, o estímulo à tomada de decisão, logo à interpretação, isso aí ele dá... essa é a prioridade para o Caio Vidal, não é mais o fundamento. Ele precisa aprender a cruzar. Não, ele precisa aprender a decidir quando cruzar, de que forma ele vai cruzar, quando é hora de cruzar, quando é hora de passar. É um jogo de interpretação. Zé Gabriel é a mesma coisa, ele vai precisar interpretar quando é hora de dar um passo para quebrar a linha e quando é hora de dar um passo para o lado. De quando é hora de dar um bico para frente e quando é hora de dar uma cruzada de bola para a esquerda. É um jogo de interpretação, é uma filosofia, tal qual tivemos aqui no futebol gaúcho, Zé. O Foguinho lá com o Grêmio nos anos 50 era uma filosofia de jogo físico, a escola do futebol gaúcho, filosofia. Depois, nos anos 70, com o início dos mandarins, etc., toda aquela história que a gente sabe, né? Para as lágrimas dos colorados dos anos 70 e tal, aquilo ali era uma filosofia. Filipão talvez tenha sido uma filosofia, e sim, eu acho que foi uma filosofia nos anos 90. A gente está diante de um projeto, de uma filosofia de jogo. É acima de um estilo, é acima de um método, é uma filosofia que é o jogo de posição, que não foi criada pelo Ramírez, que não é a inovação do Ramírez, mas para o Inter é o início, quem sabe, de uma nova filosofia. Mas é algo que ele acredita. Exatamente. É isso aí. Eu acho que é algo acima de tudo. E por isso eu acho que o jogo de posição não pode ser tão repudiado assim. Talvez a gente prefira outros. Lá nos anos 90 tinha filosofia do Luxemburgo, futebol ofensivo e tal no Palmeiras, quanto a filosofia do Filipão, futebol mais pegado, mais duro, né? Eram filosofias diferentes. Tem a preferência. 82 contra 94, por exemplo, existem preferências, mas não pode ser repudiado como algo utópico e uma invenção. Não é. É algo que já existe e que vem a ser empregado no Inter, e aí o tempo vai dizer se vai dar certo ou não, né? Bem, temos agora 11 da manhã com 41 minutos, estamos debatendo futebol aqui na Guaíba, no Ganhando o Jogo. O ouvinte me fez uma correção oportuníssima, eu quero agradecer, ele tem razão. Ele diz, Aldo, cruzamento pelo centro, no primeiro gol. Não, a bola veio da direita, do flanco, o Rodinei cruzou e o Yuri dominou, preparando a batida entre os zagueiros. Ele tem toda a razão. Eu falava num sentido assim de contexto. O contexto que eu esperava era de um Inter jogando pelos lados, o tempo todo pelos lados. E o Inter jogou muito por dentro. Aquele foi o primeiro gol? Sim.
O Yuri, né? O que o Rodinei cruzou? É. Aquele é um exemplo, guardadas as proporções, de aquele gol não é 100% jogo de posição, tá? Mas ele tem na sua ideia algo que a gente pode enxergar. Trocando passes por dentro para atrair o adversário. O adversário é atraído. Quando o adversário é atraído, o jogador da direita recebe vazio. Ou seja, tem a vantagem numérica, porque é um jogador sem marcação. E a partir daí ele avança. Então, quero agradecer o ouvinte antes do intervalo, Magno. Só para não perder o fio da meada, este gol do Yuri ontem me lembrou gols de Ailton Boca de Cinzeiro, que pegava a bola de costas pro zagueiro, girava em cima e batia. Uma lembrança dos anos 90. O nome do ouvinte... Esse é o teu jogador preferido, né? Ele era um jogador de força. Né? Por causa do cinzeiro. Sim. Zé Aldo. Não o teu, do Magno. Te liga, Zé Aldo. Muito pândego. Leandro da Silva é o nome do ouvinte que fez essa lembrança, ele diz mais. E o Miguel joga pelos lados, sim. 5 dias você quer que jogue igual a um time que joga há 5 anos? Não. A gente só está fazendo observações do que vimos, de como foi, do nosso ponto de vista, e de como a gente imaginava que fosse. Foi só isso. Olha o desembargador Favreto aqui entrando com a gente. Ótima análise da proposta de esquema de jogo do Inter feita pelo Cristiano Oliveira. Mas o treinador não pode insistir com Pegloff e Marcos Guilherme. Pesadelo, achei que ia embora, diz ele. Falou do Marcos Guilherme, que estava para ir embora. E também Edenilson não pode ser recuado. Zé Gabriel, tomara que tenha ouvido vocês para zagueirar mais. Ele não é craque. Obrigado, desembargador. O Pegloff, o desembargador, eu acho que ele está muito correto em muitas situações, mas o Pegloff ainda deixaria mais tempo, daria mais outras oportunidades. Marcos Guilherme é aquilo ali. De Caxias, o Fábio diz: bom dia, amigos. O jogo de posição não tem espaço para jogadores sem inteligência para a prática. O Rodinei, por exemplo, não tem espaço para esse modelo. O intelectual precisa estar aliado à capacidade técnica. Obrigado, Caxias do Sul, pela audiência. Sim, ele tem razão. Corretíssimo o recado do ouvinte. Um ouvinte aqui daqueles assim meio mais ácidos diz assim: que papo xarope. É o seu Fabiano Ávila. Seu Fabiano, obrigado, querido. Uma boa semana pro senhor e continua na audiência. Intervalo, nós já voltamos. Bem, são 11, agora faltando para o meio-dia, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Carrefour e a hora certa do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. E a FTech, bom, eu tô devendo uma visita pros meus amigos lá pra jogar conversa fora, só pra dar uma passada, e eu já tenho uma semana que fiquei de lá e não fui. Um abração aí, João, para o Alex, para o André, toda a turma. FTech Centro Automotivo, troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br, atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 7h30 às 12, fone 3907-1743, WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTech Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Eu tô notando aqui um fenômeno, nós vamos enfrentar isso, eu imagino, por algum tempo. As pessoas, elas têm uma certa renitência, uma certa resistência, são um pouco refratárias a essa ideia do novo. E já vi vários comentários ali no sentido assim mais da corneta, e tem um que nos oportuniza a falar um pouco mais sobre isso. Não no sentido propriamente da corneta pela corneta, mas de esclarecer. O Cláudio Furtado, que está nos ouvindo, ele diz: bom dia, vocês poderiam diferenciar o estilo de jogo do Ramires para o estilo de jogo do Kudê? Como se comportam os dois times, é bem interessante isso, porque aí o público vai aceitando um pouco mais as ideias. O nosso Cássio Curto está nos acompanhando na Zona Sul. O nosso ouvinte está dizendo, provavelmente mais 3 semanas de comércio fechado. Quem é esse aqui? O Joel lá de Igrejinha. Abraço, Joel. O outro é o Carlos de Novo Hamburgo. Bom dia, Zé Aldo. Jogador ruim tem que ser mandado embora, como dizia o Cláudio Cabral. Se deixar no grupo, acaba jogando. Maravilha pra ele, né? Maravilha, Joel. Ô Zé. Bom, primeiro Oliveira. Fala, Oliveira, vamos ver. Vamos lá então para responder a pergunta daquele ouvinte. Algumas semelhanças e diferenças entre Kudê e Miguel Ángel Ramírez. Primeiro, o Eduardo Kudê partia de uma ideia de que o Inter tinha o seu modelo próprio e o adversário tinha que se adaptar ao Internacional. O Eduardo Kudê, por exemplo, ele não mudava esquema.
Em todo o período que o Kudê ficou no Inter, e foi, eu acho que 9 ou 10 meses, em todo o período que o Kudê ficou no Inter, o Inter jogou todo o tempo no mesmo esquema tático, 4-1-3-2. O Inter não mudou de esquema nem por um segundo de nenhum jogo, o tempo inteiro nesse esquema tático. O Miguel Ángel Ramírez, ele não pensa desse jeito. O Miguel Ramírez, ele varia o esquema diversos momentos. Se pegar só a última temporada do Del Valle, eu nem vou lá para trás, quando foi campeão de Sul-Americana, enfim, se pegar só a última temporada, você vai encontrar o Del Valle jogando com 3 zagueiros, que agora eu vou ficar devendo, não lembro se foi 3-4-3 ou se foi 3-5-2, acho que 3-4-3, com 3 zagueiros. Você vai ver o Del Valle jogando no 4-3-3, você vai ver o Del Valle jogando no 4-1-4-1, e se não me engano, 4-4-2 eu acho que não, mas 4-2-3-1 sim. É um time que varia, ou é um técnico que gosta de variar demais conforme o adversário, e isso foi dito. Agora, a gente acabou de ouvir. Talvez alguns não tenham prestado atenção, mas a gente acabou de ouvir do Martim Anselmo isso. Ele disse que o Inter tem que se adaptar ao adversário, porque cada jogo é um adversário diferente. E cada adversário diferente é uma história diferente. Então, esse modelo, essa ideia de moldar o time, e se for o caso, mudar o esquema do time conforme o adversário, isso o Eduardo Kudê não tinha. O Eduardo Kudê tinha um esquema, ele podia mudar eventualmente a estratégia dentro de um mesmo esquema, mas em geral era um time jogando da mesma forma. Uma linha de 3 meias, chegando na frente, uma saída de bola com 3 jogadores, afundando um volante, abrindo os zagueiros, projetando laterais, forçando muito, demais um jogo pelo lado, por dentro trocando passes, mas o lado explorando demais, especialmente laterais projetados e pontas abertos. 2 caras no comando, quando tinha o Guerreiro mais fixado, e outro que girava ao redor dele como um satélite. Depois que saiu o Guerreiro, Thiago Galhardo fazendo aquele vai e vem junto com o Abel, ou até com o Yuri Alberto, que depois tomou a posição e teve ali um outro momento no time do Inter, mas sempre com uma mesma ideia. No caso do Miguel Ramírez, a gente vai ver o Inter com um estilo de futebol, que é o jogo de posição, com um modelo, com uma ideia tática muito clara, mas dentro dessa ideia, estratégias modificando de jogo a jogo. Vai ter dia que o Inter vai cruzar muito mais do que chegar por baixo, vai ter dia que o Inter vai explorar muito mais a direita do que a esquerda, vai ter dias que o Inter vai explorar muito mais o pivô do que a velocidade. Essa é uma diferença muito clara. Saiu a súmula, vou ler para vocês aqui, passei no grupo aí. Vamos lá, súmula do Jean-Pierre, súmula de Inter Ipiranga. Ao final da partida, quando já estava no vestiário, fui informado pelo responsável da empresa Create, empresa responsável pelo controle de acesso ao gramado, que o senhor Miguel Ángel Ramírez, que estava credenciado para permanecer apenas nas arquibancadas, abriu a grade que dá acesso ao gramado e foi próximo à área técnica do Esporte Clube Internacional e conversou com membros da comissão técnica que estavam relacionados para a partida. Em um determinado momento, o quarto árbitro, ao ser informado do fato, imediatamente comunicou ao treinador do Esporte Clube Internacional, senhor Osmar Loz, que o senhor Ramírez não poderia ultrapassar a grade de acesso ao gramado, e assim foi prontamente atendido e o fato não mais se repetiu. Saliento ainda que a referida ocorrência não causou qualquer tipo de prejuízo ao andamento da partida. Essa é a súmula. Ou seja, leve, o GPR. Não vai dar nada. O GPR passou pano, não vai dar nada. Essa é a súmula do GPR. De Inter Ipiranga. Saiu a súmula ali, tudo certinho. Essa ocorrência, mas a ocorrência foi relatada, né? A multa é de R$100 a R$100 mil, né? Talvez seja, para dar um exemplo, punido com a cesta básica, que nem alguém falou, acho que foi o Oliveira que falou mais cedo aqui. É isso, não vai dar nada. O Cristiano Silva até coloca no grupo, vai tomar denúncia por imagem. Pode ser. A imagem mas eu acho é que não prova. vai ser uma pena alta, não vai ser uma pena essa aí de grana. Vai ser uma multa financeira. Mas o Jean-Pierre fez o certo, cara. O Jean-Pierre relatou em súmula. Ele relatou o que todos viram. Agora sim. A justiça que vai tratar de julgar, né? Mas também acho que não é questão assim de se fazer tempestade em copo d'água, de querer um cancelamento, para usar a palavra da moda, pro Miguel Ramírez. Ele fez o que não podia fazer e vai ser punido por isso.
Estamos chegando sobre a hora para a edição do meio-dia do Guaíba Notícias. E nós vamos retomar, mas tem um tempinho ainda, por favor. Não, então só quero propor um assunto para depois do meio-dia, para a gente debater e desdobrar a entrevista exclusiva que concedeu à Rádio Guaíba o Alessandro Barcelos, presidente do Inter. Entrevista essa na qual ele falou com muita clareza, com muita transparência sobre alguns assuntos que são importantíssimos do Inter. Por exemplo, a quebra de um modelo de gestão que fez o Inter parar no tempo, um modelo de gestão que já perdurava 20 anos no Internacional, a dívida de curto prazo do Inter na casa dos 400 milhões de reais, uma dívida impagável, são assuntos que ele tratou com muita transparência. E eu gostaria de abordar isso com mais detalhes depois do meio-dia. Muito bem, então nós vamos para a edição do meio-dia do Guaíba Notícias, que vai ser apresentado pela Fernanda Bagatini, e depois nós retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, na sua companhia, entre outros, para Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325-1009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Nos nossos intervalos, a atualização das informações da previsão do tempo, sempre para Ponto dos Cafés. Retomamos agora, meio-dia, mais 3 minutos, é o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, sempre na sua companhia até a 1h. A hora certa, 12:04 agora, é para Carrefour, todos merecem o melhor. O Oliveira havia proposto pra gente falar sobre a entrevista do presidente do Inter ontem. Foi depois do jogo, né? Fala, Magno. Não, foi antes. Não, até antes do Oliveira entrar nesse assunto, só para fechar a questão da punição ao Miguel Ángel e ao Internacional, que pode acontecer, eu até falei erroneamente aqui que a multa e a cesta básica, no caso, seria para o Miguel Ángel. Não, é para o Inter. A multa, o valor financeiro é para o Internacional. A multa de R$100 até R$100 mil, de acordo com o artigo 213 do Código Desportivo. E contra o Miguel Ángel, colabora aqui o Cristiano Silva, mandando o artigo, é o artigo 258B, que a pena é a suspensão de 1 a 3 partidas, provas ou equivalentes se praticada por atleta, mesmo que se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Essa é a situação. Inter na multa financeira, Miguel Ángel na multa de ausência, né, de suspensão de jogos. O Eduardo está dizendo aqui, boa tarde, o principal treinador está proibido de atuar, sai da arquibancada e passa instruções relevantes para seu time e querem minimizar o ato. E o Ipiranga, que foi o maior lesado por essa infração, como fica? O mínimo é a perda de pontos ou a anulação da partida por influência no resultado. De alguém que era estranho ao jogo, tá? De nosso Eduardo Borges, está meio contrariado. Não, exagero. Pode estar contrariado, tem a sua indignação, mas o Miguel Ángel, ele cometeu tudo isso. Ninguém está isentando. Inclusive, eu defendo que ele seja punido. Agora, não mudou o resultado do jogo, coisa nenhuma. Bem, e a entrevista do presidente? Fizemos no Esperando Futebol uma entrevista exclusiva que o presidente do Inter concedeu aqui para a Rádio Guaíba, em que abordamos diversos assuntos que são assuntos muito importantes, para não ficar naquela coisinha do jogo, para a expectativa do jogo, sabe, aquela coisa do jogo de ontem, porque aí a entrevista começaria ontem, morreria ontem e deu. A gente optou por uma abordagem mais ampla de um presidente que fechou ontem 70 dias no cargo. Então, um balanço desses 70 dias e uma projeção do que esperar aqui para frente, do que fazer daqui para frente. E o presidente saiu com algumas frases muito interessantes. E para mim o grande ponto, assim, e há de se aplaudir, é a transparência com que o Alessandro Barcelos trata as questões do Inter. É claro que transparência é uma coisa e sair publicamente dizendo os nomes que o Inter vai contratar é outra, muito diferente. Aí é alertar a concorrência, isso ele não vai fazer, é óbvio que não vai fazer. Mas quando eu me refiro à transparência, eu me refiro ao seguinte: quando perguntamos a ele sobre a questão da situação financeira do Inter, ele podia muito bem desconversar, porque nós não temos acesso a esses números com um nível de detalhamento. A gente sabe dos balanços financeiros, e isso o portal da transparência dos clubes publica. Mas em detalhes não. Ele não precisava falar se ele não quisesse.
Mas ele falou. E ele falou para deixar para o torcedor do Inter muito claro que a situação financeira ela é complicada. A dívida de curto prazo do Inter é uma dívida que bate na casa dos 400 milhões de reais. Isso foi dito pelo presidente ontem. Isso serve, primeiro, de alerta, por ser uma situação financeira delicadíssima, e segundo, de transparência para o torcedor, e aí eu vou usar um termo que ele, Alessandro Barcelos, usou. Ele disse o seguinte lá pelas tantas: olha, eu não vou ficar lançando cortina de fumaça para o torcedor colorado. Eu não vou ficar dizendo que eu vou no mercado trazer um jogador caríssimo, porque isso não vai acontecer. Atenção, isso não vai acontecer. Onde é que entra o X da questão numa realidade financeira tão complicada como essa? Entra em você conseguir fazer do clube um clube autossustentável. E aí entra o projeto de buscar o Gustavo Grossi, que quando chegou no River Plate teve exatamente essa incumbência. O River também vivia uma situação financeira muito complicada, também não conseguia pagar suas contas e precisava ser autossustentável. A única forma de você ser autossustentável em um mercado que é formador e vendedor, como o mercado sul-americano, é você, obviamente, formar e vender. Então ele chega no Inter com esse objetivo. Quando a gente fala de uso de ciência de dados ou de base de dados para buscar jogador de futebol, para buscar e para identificar jogador de futebol, isso não é para bonito. Isso não é conversa para boi dormir. Não. E ele usou uma frase muito interessante para definir isso. O uso de ciência de dados para você, por exemplo, ir no mercado e fazer a prospecção de um jovem jogador ou de um jovem talento, como ele disse, é para que você consiga chegar antes dos concorrentes. E aí sai o presidente e entra eu, tá? Agora é Cristiano Oliveira falando, não é provocação do presidente, é eu que estou dizendo agora. Para não acontecer o que aconteceu com o Grêmio, que o ano passado descobriu o Claudinho, como se fosse a última bolacha do pacote. Claudinho já era um cara com valor de mercado inacessível para o futebol brasileiro quando o Grêmio se deu conta da existência dele. Aí fecha Cristiano Oliveira e volta para Alessandro Barcelos. Quando ele fala em descobrir antes, quando ele fala em buscar antes dos concorrentes jovens jogadores, ele está falando, por exemplo, do Carlos Palacios. Qual é a leitura que o Inter faz? É que hoje esse jogador vale X, mas ele tem potencial para valer 10X. Então, ao invés de pagar 10 vezes mais por esse jogador daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, coisa que o Inter não vai conseguir fazer, pagar 10 meses mais, se antecipa e busca agora. O uso de ciência de dados no futebol é para isso. E aí você vai conseguir negociar a dívida, você vai pedalar, a dívida de 400 milhões a curto prazo ela é impagável, não tem como pagar essa dívida, então você parte dela não vai pagar, paciência, essa é a verdade. Parte dela você vai conseguir adiar, você vai conseguir pedalar, você vai conseguir negociar, mas que o torcedor entenda de uma forma muito clara: o Inter não vai ao mercado fazer contratações caríssimas. O Inter não tem condições disso. O chileno parece estar nessa linha, né? Ele vem como uma promessa do futebol chileno e a projeção do Inter, eu imagino, seja essa. Coloca na vitrine, valoriza e passa nos trocos para fazer caixa. Tomara que dê certo. Isso, foi o exemplo que eu usei. É isso aí, o Carlos Palacios é isso. Ele disse que espera nessa semana que haja alguma novidade a respeito desse jogador. E uma outra frase muito importante, eu perguntei para ele do organograma, porque a gente sabe que que cada área vai ter um especialista técnico e tal. Aí eu fiz a seguinte pergunta, quase que uma provocação, e ele, muito inteligente, percebeu e devolveu com um nível de detalhamento assim surpreendente. Eu perguntei como conciliar todas essas áreas técnicas, todos esses cargos executivos, esses profissionais, com a política. Porque, infelizmente mesmo, não se faz futebol sem política. E ele foi muito perspicaz na resposta.
de dizer que de fato não se faz futebol sem política, não se toca um clube sem política. O clube de futebol é uma entidade política na sua essência, né, nas suas entranhas. Só que os dirigentes políticos, eles são responsáveis pelos aspectos como metas institucionais do clube, como respostas internas, nesse modo. E aí detalhou o organograma. O Inter tem um CEO, que é o responsável pela parte geral, e no guarda-chuva desse CEO, cada área do clube tem um diretor executivo, um diretor profissional, técnico. Tem um sujeito técnico no futebol, que é o Paulo Brax, tem um na área jurídica, tem um no marketing, tem um nas finanças, tem um no futebol feminino, tem um em cada setor dentro do clube. E no futebol especificamente, além do Paulo Brax, vai ter o Gustavo Grossi para comandar a categoria de base como um todo, vai ter o Julinho Camargo, que vai responder diretamente pela transição, e a partir daí, esse guarda-chuva do futebol, ele é mais amplo, é claro, tem mais gente, porque é o principal departamento do clube, mas ele detalhou muito esse organograma e disse uma frase que eu achei interessante, ou uma parte da resposta que eu achei muito interessante. O Inter precisa romper um modelo de gestão que perdura no clube há quase 20 anos, ou até um pouco mais de 20 anos. Esse modelo, ele foi vencedor, ele deu muito certo, ele não pode ser descartado na história do clube, mas ele parou no tempo. O futebol evoluiu e o Inter precisa evoluir junto com o futebol. E o Inter entende, a partir dessa nova gestão, que evoluir e que romper com esse modelo significa investir em categoria de base, investir num DNA do clube, para que o Inter possa ficar na vanguarda, que foi o termo que ele usou, e a partir daí se atualizar e não ficar parado no tempo. Eu gostei bastante da entrevista do presidente. Eu também. O que deu para entender é o seguinte, tá? O Inter tem um plano, tem um projeto, quase que uma filosofia. De novo, vou entrar nesse papo. Isso aí pega um pouco assim, vai pegar um ouvinte tipo Fabiano, assim, que participou do programa, vai dizer que é um saco. Eu quero ganhar. Eu sei, mas os caras que estão lá dentro e que vão fazer o time ganhar para depois você vibrar ou não, são caras que precisam saber como chegar lá para ganhar. E esse chegar lá é com base em coisas que contrariam até o que o próprio Inter fez, né? O Alessandro foi bem correto ao falar o seguinte: existia um modelo de gestão, não vou entrar aqui no mérito que se é certo ou errado, que até hoje realmente funcionou, mas a gente acha que, de acordo com o que o futebol mundial se apresenta e em sintonia com o que vem rolando no futebol pelo mundo, a gente entende que esse modelo é um modelo mais próximo e mais sintonizado com essas coisas que estão acontecendo no futebol pelo mundo. Então, o Inter tem sim uma quebra de gestão. Aquela gestão, por exemplo, o Inter levou um presidente com base no campeão voltou, né? Sem nenhum projeto. Inventando história de projeto era apenas o nome da pessoa. Que tinha treinador A acertar, treinador B, aquelas coisas meio megalomaníacas, a contratação do Anderson, umas coisas assim, né? Cheio de fala, que levou o Inter à segunda divisão e colocou dentro do clube um projeto que, né, que roubou. Contribuiu muito com esses 400 milhões aí de dívida. Que roubou do Inter, não sou eu que estou dizendo, quem diz é o Ministério Público. E esse modelo de gestão é um modelo que é repudiado pelo presidente, e a colocação de um novo modelo que privilegia projetos, dados, configurações que são semelhantes àquilo que acontece pelo mundo. Ciência, é todo um processo bem complexo, que daqui a pouco pode ser realmente história para boi dormir, porque pode ser chato realmente, né? Mas é talvez aquilo que seja mais próximo de algo para conquistar resultado e para aliviar um pouquinho isso que aconteceu. A dívida ela é muito grande, ela vai ser pedalada em anos e anos. Mas com essa criatividade, com esse projeto, a ideia é ter menos custo para poder fazer aquelas coisas de fortalecer a base, de deixar um clube mais sustentável, de ter jogador para vender, porque isso é uma realidade, vai ter que vender jogador, de ter contratação mais barata e não a rodo.
é interessante, eu achei muito interessante, e ele não se coloca assim como, viemos aqui para inventar a roda. Não, ele coloca, existiram outros modelos, né? De respeito, deram certo, eram bons modelos para aquelas épocas. Agora, o tempo tem uma fala diferente, então eu vou... vamos colocar esse tipo de projeto para que se tenha essa sustentabilidade que qualquer clube busca, né? Ele não chegou a falar sobre quadro social, porque eu li em algum lugar que ele pretende fechar 200 mil associados, que garantiria uma solidez financeira para os projetos de recuperação financeira do clube, uma solidez de receitas, né? O que ele falou de quadro social foi no que diz respeito a essa realidade financeira do Inter, que é muito complicada, que o Inter depende do quadro social para seguir tocando a sua vida. E o quadro social, ele é absolutamente, é mais do que importante, ele é essencial, ele é fundamental para o Inter seguir tocando a sua vida. E ele falou muito em responsabilidade financeira, ele falou muito em otimização, por exemplo, para eu não entrar numa linguagem assim tão rebuscada, otimização de negócios, tá? Do tipo assim, é natural você fazer uma contratação que não dá certo. Isso é do jogo, faz parte. Várias aí não dão certo. Como é que você otimiza isso? Como é que você reduz a sua margem de erro? Usando ciência de dados. Usando e fazendo a leitura mais detalhada e correta possível daquilo que os números estão te mostrando, daquilo que os dados estão te mostrando. É possível que mesmo assim dê errado? Claro. Não existe fórmula mágica, não tem nenhum jogador que você vai contratar e ver que ele vai dar 100% certo ou 100% errado. Sempre tem margem de erro. O que você precisa fazer é diminuir essa margem de erro. É não fazer contratação com base em achismo. O Cristiano Oliveira viu lá na Argentina o Zé Aldo jogando, assim, atrás. Não é assim. Como assim viu jogando atrás? Vamos parar com esse negócio, não é brincadeira isso aqui. Vamos pegar e vamos ver como é que ele faz. Para que lado ele vai? Quando tem tal lance, qual é o comportamento dele? Como é que ele faz isso? Como é que ele faz aquilo? Aí você reduz a sua margem de erro. É um conjunto de novidades nessa atual administração. É uma ideia clara de tentar transformar um pouco o clube, voltado a angariar receitas para enfrentar as dívidas. Eu sempre repito a frase no final: tomara que dê certo, tomara que dê certo. E vai precisar de apoio da torcida. Para dar certo, vai ter que ter apoio da opinião pública colorada, da massa colorada, e talvez mais do que apenas o apoio, algum auxílio de outra ordem, de ordem material. E por isso eu perguntei sobre a questão do quadro social. O presidente tem um sentimento que aumentar o quadro social representa estabilidade às finanças no mês a mês. O próprio presidente, Magno, esse quadro social... O próprio presidente do Grêmio disse que com 200 mil associados, o clube se torna independente das verbas de televisão. Lá uns 2, 3 anos, quando há mais tempo falava sobre finanças do Grêmio. O Magno queria dizer e depois o Ores. Fala, Magno. Não, justamente, Zé, essa questão aí do quadro social, que é fundamental para a manutenção financeira do clube, esse projeto de até 200 mil sócios, por mais bonito, por mais facilitado que seja para o Colorado se associar, uma taxa baixa, enfim, tudo passa justamente pelo social. O que se tem hoje no país é difícil, está complicado, temos que esperar aí passar esse quadro mais agudo de pandemia para que isso se torne realidade, em parceria com o campo, os resultados de campo. Não adianta uma bela forma de participação do torcedor se o resultado não vier. A gente sabe, muitos são pelo resultadismo, e é uma parcela enorme de qualquer torcida, seja colorada, gremista, juventudista, chavante. Resultado. O Inter vai ter que mostrar isso dentro de campo, e aí sim, com todas as situações favoráveis, vai chegar a um número muito elevado, talvez próximo a esses 200 mil que o presidente deseja. Eu me detenho nesse assunto também pelo seguinte, por exemplo, com essa pandemia toda, com quase 2 anos aí desse problema, muita gente pode ter deixado de pagar suas mensalidades, etc e tal, devido a problemas de ordem financeira, não trabalho, etc. E esse aí é um pessoal que a direção vai ter que recuperar para voltar a ser sócio novamente, para colocar suas mensalidades em dia. Isso aí vai ser um trabalho que depende também, como disse o Magno, lá de dentro do campo,
resultados positivos, resultado positivo também no que diz respeito aos sócios. Ilustra isso que está dizendo o Orestes, o Jonas de Porto Alegre. O quadro social é um bom assunto. Enquanto não tem jogos com público, a direção contratando jogadores velhos e sem compromisso e muito caros, direção cobra reajuste nas mensalidades. Inacreditável. Temos que ajudar o clube, mas o clube não se ajuda. Eu não sei. Mas o Inter não contratou jogador velho nenhum. Eu não sei a quem ele está se referindo, mas. Aliás, nem velho nem novo. O Inter não contratou ninguém até agora. E nem o Grêmio, na verdade, né? Então acho que não. A não ser que ele esteja fazendo uma crítica assim ao que aconteceu o ano passado. Aí tudo bem. Mas agora não tem nenhum. Ele colocou agora aqui. Sou gremista. Mas tá. ano passado. Perfeito. Eu não sabia que o Grêmio tinha aumentado as mensalidades do quadro social. Eu acho que o reajuste é anual, né? Mas, de fato, esse é um rescaldo da pandemia que mexe com todos. A pandemia tirou sócios de todo mundo. Esse número de 200 mil sócios, que eu acho que o presidente do Grêmio mencionou algum tempo atrás, ele é um número, olha, inviável ele não é. Mas ele é um sonho utópico de muita gente. É muito difícil você conseguir um número perto disso. Agora, certamente, por conta da pandemia, o popular não está fácil para ninguém, não está mesmo, pelo contrário, está muito difícil. Muita gente parou de pagar. Mas mesmo antes da pandemia, tinha lá, sei lá, X mil sócios cada um deles, agora a quantidade de sócios em dia era diferente. O Inter considerava sócios adimplentes aqueles que tinham até 2 ou 3 meses de atraso, depois virava inadimplente. Então é muito difícil contar com isso. Eu não sei qual é o número exato de sócios que estão pagando agora a mensalidade todo mês, mas é indiscutível que esse número baixou, né? Evidente, torcedor que não está conseguindo ir ao jogo e que não tem condição, que às vezes está tirando comida da mesa, ele não tem a condição de pagar a mensalidade toda sempre, né? O Inter divulgou semana passada, Oliveira, 112 mil. E ele não fala em não sócios, ele fala em sócios inadimplentes. Então pode ser que tenha 112 mil cadastrados, mas um número menor que isso pagando. E a esses ele atribui a redefinição como inadimplente, mas sócio. Não, porque é muito difícil, né, Zé? A vida ela é feita de contrapartidas. Tem aquele o torcedor que tem condição, que é o cara que é bem de vida e que tem como ajudar o clube, ele segue pagando. Agora, tem aquele que não é tão bem de vida assim e que paga ali mensalmente por amor, por gostar do clube, e o que ele quer em troca é poder, 1 ou 2 vezes por mês, estar lá sentadinho na sua cadeira, na arena no Beira-Rio. A gente está fechando aí 1 ano sem jogos. A gente fechou, aliás, 1 ano sem torcida nos estádios. Amanhã faz um ano a pandemia. Sim, decretado pandemia, sim, mas o último jogo com público foi semana passada, que fechou 1 ano, foi o Grenal, foi dia 12 de março. Foi o último jogo com público aqui na América do Sul, diga-se de passagem. Perdão, só por erro de informação. Amanhã vai marcar 1 ano do primeiro decreto do Marquesan fechando tudo em Porto Alegre. Isso. E dia 12 de março fechou 1 ano daquele Grenal da Libertadores, que foi o último grande evento com público na América do Sul. Não só em Porto Alegre, mas na América do Sul. Imagina, em 1 ano, o cara que não tem daqui a pouco a melhor das condições, que sofreu aí nesse período reajuste salarial, ou teve acordo salarial para reduzir salário, ou até contrato cancelado, coisa que aconteceu com muita gente, esse cara não tem a condição de pagar o que ele pagava 1 ano atrás de mensalidade. Então é claro que o quadro social dos clubes acaba sofrendo com isso também, né? Normal. Começa a lembrar dessas datas, assim, aquele dia nós estávamos, eu falo por mim, mas acho que posso falar também pelos colegas, estávamos todos orgulhosos lá no estádio, o estádio estava lindo, eram 2 times daqui num jogo de Copa Libertadores, o mundo todo acompanhando, deu aquela confusão, 8 caras expulsos, o jogo ficou parado. E eu me recordo das horas antes da partida, Zé, durante a tarde ainda, aí na sala, na nossa redação, se discutia ali por volta das 5 da tarde se teria público o jogo, mesmo sabendo que teriam 60 mil pessoas na arena, e se discutia até o final da tarde da possibilidade de se cancelar a presença de público naquele jogo. Não havia ambiente para não liberar, eu achei aquele jogo uma coisa lamentável que aconteceu, né, naquela pancadaria. E aquele jogo foi o jogo, eu nunca passei tanto álcool, não tinha ainda a informação da máscara, né?
mas nunca passei tanto álcool gel na vida como naquele jogo. Passei tudo álcool gel. Porque, cara, aquele jogo foi uma... Perdão, até tossi aqui. Cara, aquele jogo foi uma irresponsabilidade, velho. Aquele jogo... E 3 dias depois o senhor estava besuntado na cabine do Paço da Areia, completamente. Sim. Cara, aquele jogo só aconteceu porque era Grenal e porque tinha gente ali em volta da arena desde as 10 da manhã fazendo churrasco. Porque, aquele jogo deixou aquele jogo foi uma irresponsabilidade. Total. Deixou um monte de gente doente. Aquele jogo deixou um monte de gente doente. Olha, foi terrível. Sim. E depois no Paço da Areia teve portões fechados, já entendendo o distanciamento, né? A gente estava bem na distante. Arena também. Na Arena foi domingo, portões fechados. Grêmio e São Luís. Isso. O Paço da Areia, eu e Magno na cabine, né, o Magno? E Paulo Regis. Isso, alto índice de, enfim, sabe, né? Aquele dia. E Leandro Teles, os 4, foi lindo. Aquele dia não foi, aquela época, aliás, não foi só uma exclusividade do Brasil ou de Porto Alegre, uma irresponsabilidade. Autoridades italianas, e naquele momento a Itália era o grande ponto do coronavírus. A Itália tinha números terríveis, como teve depois, durante boa parte do ano. A Itália teve um jogo de Champions League da Atalanta contra o Valência, talvez. Valência. Foi o Valência. Foi estopim em Bérgamo. Um jogo que tiraram de Bérgamo, botaram em Milão o jogo. E aquele jogo em Milão, com o estádio cheio, foi uma irresponsabilidade. E depois vários membros do governo italiano, do parlamento italiano, disseram que aquele jogo foi o estopim para que se disseminasse coronavírus por toda a região de Milão. Porque aquele jogo foi tirado de Bérgamo, colocado em Milão, e foi uma tremenda irresponsabilidade também. Hoje a Itália começou mais um lockdown. Nós temos agora 11h30, vai marcar o sinal, e estamos aqui, vou fazer o intervalo, estamos aqui com... Mais conhecido como meio-dia e meia. Meio-dia e 30. Perdão. Nós vamos para o último bloco depois do intervalo. Zé, o Magno quer dizer alguma coisa, Magno? Só uma pequena coisa fora da seara esportiva. Hoje, 15 de março, antigamente era o tradicional dia das posses de prefeitos e governadores. Quero hoje deixar um grande abraço. Se completa 30 anos da posse de Alceu de Deus Colares, o Negrão, governador do Rio Grande, que teve agora há pouco aí combalido pela Covid, mas se recuperando firme e forte, já com vai para os seus 94 anos, o grande Alceu Colares. Meu abraço a ele e a família. Uma figura humana simpaticíssima, o governador Colares. O ouvinte diz assim: bom dia, pessoal, eu sou o Daniel Pires de Sapucaia. Só para eu entender, o Galhardo no vestiário do River, lá naquela Libertadores, teoricamente mudou o resultado da partida, simplesmente indo ao vestiário. E o treinador do Inter ontem, participando ativamente durante todo o primeiro tempo, não mudou o resultado? Magno, respeitosamente eu discordo de você e concordo com aquele ouvinte que diz que o Ipiranga foi prejudicado, que está sendo prejudicado. Obrigado, Daniel Pires. Claro, são visões, eu respeito o Daniel também. E o outro ouvinte que mandou, agora me esqueci o nome, mas evidente, eu respeito. Só não concordo. O Cássio Amaral diz: o presidente do Inter deu uma entrevista para o UOL no final de janeiro falando em 200 mil sócios. Então foi lá que eu li. Sabia que eu tinha lido em algum lugar. Obrigado, Cássio. Meu querido conterrâneo, se puder, colabora lá com o nosso Hospital de São Luís Gonzaga. A campanha está aberta. O LG de Canoas deu uma risada pela brincadeira do Magno com o governador Colares. Ele próprio brincava com aquele, ele era uma pessoa bem tranquila. Já ajudou. O LG é muito doido. Obrigado, Cássio. A melhor coisa de Alceu Colares, certa vez eu encontrei nos corredores da TV Pampa, questão já de uns 13, 14 anos atrás, logo quando os aparelhos celulares começaram a ter foto. Ele participava do programa de Flávio Alcaraz Gomes, do Guerrilheiros da Notícia. Sim. E eu aproveitei ali na frente do prédio, governador por ali, com os outros integrantes, acho que com o JK, né, o grande Jaime Kleinisch, estava por ali conversando. O cara da corretora, o Baldi. Isso, Antônio Carlos Baldi também. Juremir, Nestor Rai, depois. Não, o Juremir não estava nesse momento. Mas enfim, eu ali junto ao governador, governador, por favor, posso tirar uma foto com o senhor? E ele, mas vamos fazer então um retrato, eu estou aqui. Eu abracei a Colares, fizemos a foto. Ele, deixa eu ver.
Mas que negrão bonito! Saúde, governador, deve estar nos ouvindo. Esse é o seu Colares. Esse é o seu Colares. É uma figura querida. Eu precisei ficar 10 meses sem pagar e o Inter me deu desconto de 20% para colocar em dia esse valor. Fora que não há juros, é o Matheus Iguaíba fazendo um outro lado agora da realidade do quadro social, com relação ao Inter. O outro diz que não, que o Grêmio aumentou a mensalidade. O fato é que me parece que pode ter ajudado essa relação com o público, o Inter estar disputando um título brasileiro. As pessoas, mesmo vendo que estava difícil para elas, tentaram se esforçar para colaborar com o clube, porque viram que o clube estava se encaminhando bem. Mais um recado e aí a gente vai para o intervalo. Sigo sócio, mesmo fora do estado, e sempre peço, valorizem o sócio de fora. Quase nunca conseguimos ver o time. Sigo em dia. Eu ganhei a minha camisa da promoção Sócio Fiel. É o Nani que está em Fortaleza e é colorado, pelo que eu entendi. Obrigado, Nani. Bom, se eu atendi o Cássio Amaral, eu tenho que atender esse outro aqui, que é o nosso querido Wagner Saraiva. Se o Inter tivesse vencido um dos 2 títulos que perdeu, Copa do Brasil ou Brasileiro, já estaria com 200 mil sócios. Num universo de 6 milhões de torcedores, tu pode sim achar 200 mil sócios. Ele é otimista, o nosso Vaguinho. Intervalo e voltamos já com o último bloco do Ganhando o Jogo, agora 12h33, hora certa Carrefour, todos merecem o melhor. 12h37, hora certa Carrefour, todos merecem o melhor. Estamos de volta ao último bloco do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Nós vamos falar sobre Grêmio. O Grêmio jogou sábado à noite e até comentávamos no Agora com o Cristiano Oliveira. Temos, aparentemente, foi só uma primeira amostra, mas um goleiro jovem promissor. Seguro, a defesa que ele fez no chute do lateral esquerdo da equipe do Esportivo de Bento Gonçalves, lá já quase no final do jogo, foi uma defesa de grande goleiro, ou de goleiro promessa. O cara deu um balaço lá de fora e ele não só defendeu, ele fez uma defesa segura, daquela que não tem rebote, com as mãos para cima. Ele tem pegada. Um goleiro pareceu ainda um pouco preocupado em mostrar serviço, mas não tem erros técnicos. E é um goleiro proativo, ele sai, vai na risca da grande área, antecipa no erro do zagueiro, chuta a bola pro mato, ele dá carrinho. Eu gostei do goleiro que vi, mas eu quero ouvir os companheiros. O Carlos estava fazendo as passagens do jogo do sábado à noite, o Oliveira foi o nosso comentarista, e nós temos aí 2 companheiros que estavam dentro do jogo acompanhando para falar sobre esse confronto Grêmio e Esportivo de Bento. O Oliveira comentou o jogo, mas eu acho que é o seguinte, tem sido muito importante esse período, tá? Agora, o Grêmio precisa saber aproveitar. Por que tem sido importante? Porque é legal ter uma competição profissional que serve como laboratório, que serve como campo de observação. Para algumas coisas que são necessárias no Grêmio, muito necessárias. O Grêmio precisa diminuir a sua média de idade, o Grêmio precisa deixar o jogo mais rápido, mais saudável, mais jovem, mais dinâmico. E por isso, a aparição de jogadores como o Breno, como o Wanderson, como o Léo Chu, para citar 3 aí, como o Lucas Araújo, que também entrou, é fundamental para que se tenha uma observação a respeito. E aí vem aquela comparação, na boa, assim, né? Do que o Grêmio fez e do que o Grêmio não tem que fazer. Se não, vejamos, tá? Rodrigues e Juan foi a dupla de zaga. Eles são bem piores do que Paulo Miranda e David Braz? Não sei. O Lucas Araújo foi o primeiro volante. Se der uma sequência para esse jogador, ele não vai te ajudar ali na saída de bola no meio de campo? Será que o Darlan ele faz menos do que o próprio Tassiano, que mesmo que tenha jogado, não foi mal, mas será que ele faz menos? Será que ele faz menos que o Robinho fazia? Do meio para frente, a mesma comparação vale. O Léo Chu, será que ele faz menos do que o Everton? São todas perguntas necessárias do que o próprio Alisson, porque a gente tem que colocar o atual Alisson no jogo também, nessa jogada, do que o Luiz Fernando. Essas comparações, elas são necessárias para que a gente tenha uma base daquilo que a gurizada pode fazer. E não é todo mundo, tá? Eu acho, por exemplo, que o Isaac é um cara que não deu certo no Grêmio, recebeu muita chance, e eu acho que é um jogador que não vai ter muita coisa, deve ser emprestado, enfim. É um jogador que não serve, tá? Aquilo que a gente falou mais cedo de alguns exemplos do Inter, vale pro Isaac. Vale pro Grêmio. Eu acho que o Isaac é um cara que daqui a pouco tem que rodar, viu, Magno? Tem que dar uma volta, tem que dar
marejada, porque, ele recebeu muita chance e não confirmou. Da mesma forma que isso pode acontecer com outros jogadores também. Então não é todo mundo, né? Você tem o Isaac, até tô tentando ver outro exemplo para ver como o Grêmio lança pouco, né? Tô tentando ver outro exemplo aqui do grupo atual e tá difícil, porque não aparece esse outro exemplo na minha cabeça. Só me apareceu o exemplo do Isaac. Porque eu acho que os outros podem ser aproveitados. O Guilherme Azevedo, eu acho que é um jogador que também precisa de uma conversa. Cara, tu tem potencial, tu sabe jogar, mas tu tem que ter um pouco mais de seriedade, a velha tomada de decisão também. Então, no meio de tudo isso, eu acho que é muito proveitoso, desde que o Grêmio saiba. Falta sentido coletivo para esse rapaz, Guimarães. Falta. Ele é um dribladorzito. Concordo. Mas concordo contigo. E o Ferreira gera mais consequência. Tô com tosse hoje. Gera mais consequência do que o Guilherme Azevedo. O Ferreira, ele é mais vertical e produz mais pro time, mesmo que às vezes dê uma fomeada. O Guilherme Azevedo produz menos que o Ferreira. Então, nesse balanço aí, eu acho que é muito proveitoso, basta o Grêmio saber aproveitar. E dentro dessas novidades, dessas situações, de confirmação, esse é o termo, eu não quero crer que seja só uma fase, eu quero crer que ele seja isso mesmo. O Wanderson é futuro 2 da seleção brasileira. Não tenho... Pode soar exagerado nesse momento, mas de tantas carências que se tem nas laterais, e em especial a lateral direita do futebol brasileiro, ele é sim a grande novidade de 2021. Eu não tinha pensado nisso, eu estou pensando por uma outra lógica que tem caracterizado o Grêmio. É um jogador a passar nos trocos. É uma temporada, ele é jovem, tem tamanho, tem biotipo. Os laterais do Brasil, normalmente, eles atuam fora daqui. Mas aí é que tá. Ô Zé, o passar nos trocos é se vir um grande clube europeu. Aí se pensa nisso, porque certo que vão surgir propostas. A carência de função, não só no Brasil, no mundo todo, logo vai chegar. E aí cabe ao Grêmio escolher a melhor proposta, se vai manter ele, se vai vender, aí é com a direção, né? Eu ainda vou esperar um pouquinho, porque eu me emocionei muito com o Jean-Pierre, achei que já era daqui a pouco, ia para a seleção, acabou começando muito bem, depois decaiu. Vou esperar um pouquinho, apesar de que eu acho que para se chegar a uma seleção, acredito que o Wanderson tenha mais possibilidades do que o Jean-Pierre, até pela posição na seleção brasileira. E até, não estou dizendo que ele é craque do futebol, eu estou dizendo por conta da posição que ele joga, que ele sobressai por demais em relação aos outros da função aqui no país. Repito, não sei se é fase ou se ele é tudo isso. A fase é essa, a fase é sim de um grande jogador. Ele tem muita ferramenta, Magno. Ele tem muita ferramenta. Agora, ele tem muita ferramenta. Eu acho que ele é Mas eu concordo com os dois, tá? Tanto com o Magno e concordo com o Zé também. O Tite andou convocando o Gabriel Menino como lateral direito reserva. Eu acho que não tem comparação, Tchê. O Wanderson é muito mais jogador como lateral direito do que o Marcos Rocha é mais jogador que o Gabriel Menino. Não sei o que o Tite entendeu do Gabriel Menino para aquela função. O Gabriel Menino, para mim, o melhor dele é como um jogador pela direita avançado. E no caso do Wanderson, ele tem todas as ferramentas. De um lateral, o Zé falou sobre o Mário Fernandes. Acho que existem outros jogadores que podem ser, assim, não digo comparados, mas que se pede hoje para a posição, né? Que é tamanho, que é força física e que é uma boa capacidade de inteligência ali. Eu acho o Wanderson uma grande promessa. A gente está diante de uma promessa real aí para futuro de futebol brasileiro, sim. Não sei se o futuro 2 da seleção brasileira, porque existe um monte de circunstância aí no mundo do futebol que a gente já viu que não fez isso, né? O Mário Fernandes é um cara que optou pela Rússia, teve todo aquele problema de ter negado uma convocação ou sumido numa convocação, toda aquela loucura lá. Para mim é um jogador que poderia estar numa seleção brasileira, ter tido experiência de seleção brasileira, mas o Wanderson, ele tem muita ferramenta. Ele é um cara muito a ser considerado, sim, para um futuro, concordando com o Zé Aldo, de ganhar uns trocos e fazer lá uma carreira na Europa. Ele é um cara para jogar assim na Europa. Oliveira, nós falávamos no começo sobre o jogo, no começo desse bloco, e tu foste o comentarista do jogo. Isso. Deixa eu começar pelo goleiro do Grêmio, porque eu julgo que é um começo muito importante, é uma constatação necessária para a gente fazer. Essa defesa que tu mencionaste, Zé, do chute do Samuel Balbino,
que o Breno pegou firme, é uma defesa que não teve nada demais. Uma defesa simples. Mas calma, eu não estou ironizando a tua leitura, muito pelo contrário. Eu estou concordando contigo ao dizer que essa defesa também me chamou a atenção. Aí alguém pode se perguntar o seguinte, tá, mas se ela foi uma defesa simples, como é que ela chamou a atenção? E eu fiquei pensando isso no jogo também, de por que essa defesa me chamou a atenção se ela foi tão simples? E a resposta está no próprio Grêmio. O Breno fez uma defesa minutos antes dessa, numa cabeçada, aí sim uma defesa muito difícil, porque é uma cabeçada que vai no canto, no contrapé dele, ele busca uma agilidade que chamou a atenção, uma bela defesa, uma defesa difícil que inclusive foi escolhida como lance do jogo. E naquela defesa eu falei o seguinte, olha, é a primeira vez nos últimos 40 dias que um goleiro do Grêmio faz uma defesa difícil. Primeira vez nos últimos 40 dias que o goleiro do Grêmio faz uma defesa difícil. O Palmeiras, ele acertou a casinha contra o Grêmio. Olha, eu não vou nem chamar de chutes difíceis, porque o gol do Gabriel Menino por baixo do Paulo Vitor nem foi chute difícil, chute fácil, chute fraco no meio do gol. E ele deu um pulinho, ficou de lado, a bola passou embaixo. O gol do Wesley, o primeiro gol do Palmeiras contra o Grêmio em São Paulo, não foi difícil. Estou no canto do goleiro, ele jogou a bola para dentro do gol. Então isso nos chamou a atenção, Zé, porque, o Grêmio tem um goleiro. Veja que surpreendente, o Grêmio está jogando com 11. Então isso chamou a atenção. Eu gostei do Breno, achei o Breno um goleiro frio, um goleiro tranquilo, um goleiro que indiscutivelmente passa mais confiança do que Paulo Vitor e Vanderlei. O Breno é suficiente para ser o camisa 1 titular do Grêmio? Não sei. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver o Breno contra o Ayacucho. Vamos ver o Grêmio, que agora, além de ser uma Libertadores, mesmo com adversário fraquíssimo, tem o componente da altitude também, né? Vamos ver mais um pouquinho o Breno. Mas ele mostra pelo menos segurança, que é uma característica que os outros não têm. E tem outras assim, peças no time do Grêmio, que são peças que o Grêmio tinha que ter aproveitado há muito tempo, né? O Wanderson, vocês são prova aqui, faz 4, 5 meses que eu digo que o Wanderson é o melhor lateral direito que tem na arena do Grêmio. Ele é melhor do que Vitor Ferraz, ele é melhor. O Léo Gomes, a gente não sabe como é que vai voltar, né? Mas ele é melhor que Vitor Ferraz, ele é titular do Grêmio, ele não pode. E é uma pena que ele tenha ganhado a posição de titular só no último jogo da temporada, que foi contra o Palmeiras em São Paulo. Porque ele é bom jogador. O Léo Chu, que foi bem no sábado, o que o Léo Chu fez no sábado foi o mesmo que ele fez em todo o Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Ele mostrou um poder de finalização ruim, ele não é um bom finalizador, mas ele mostrou velocidade, ele mostrou drible, ele é um cara que volta para marcar, ele é um cara que tem personalidade, ele é participativo, ele é isso. Ele é um bom jogador, bastante útil. 1000 vezes mais útil do que alguns jogadores veteranos que o Grêmio adora, como o Everton, que veio de São Paulo, como o próprio Alisson, que não é veterano, mas é extremamente, irritantemente burocrático, como Luiz Fernando, que veio do Botafogo, que também é jovem, mas que veio ganhando 4 vezes mais do que ganha o Léo Chu. Então são essas questões, se apostar na base. O Grêmio teve o Lucas Araújo entrando bem no segundo tempo. O Grêmio teve o Léo Pereira entrando bem no segundo tempo. Eu espero que esses jogadores recebam mais oportunidades e que não fiquem naquelas de atuarem 2, 3 vezes no gauchão e depois que eles venham a ser escanteados porque os veteranos, porque os cascudos vão voltar. Eu espero que não. Eu espero que o Grêmio realmente dê jogo para essa garotada, porque essa garotada é o futuro do Grêmio. E já o Renato, depois do jogo, falou na coletiva que ele aposta nesses jogadores. Ele é o grupo que ele levou para o confronto da Copa Libertadores. O discurso é muito bonito, né? Eu quero ver na prática. Mas ele tá dando o Renato, há muito tempo, ele vem falando uma coisa e fazendo outra. Eu quero ver na prática. Ele tá dando agora uma demonstração concreta, né? Ele tá levando os caras para um jogo de Libertadores. E a exceção do Ferreirinho... Mas só um pouquinho, é contra o Ayacucho. E o Renato não vai. Não, mas é um jogo como é que é? Qualificatório, né, Oliveira? Ele tá botando... Não, tá 6-1, Zé, não tem jogo. Tá 6-1. Ali É muito mais difícil, pegar o Esportivo do que o Ayacucho.
O placar mostrou isso. Sem dúvida. Não, mas vamos lá, tá bem. Vai jogar em 2.800 metros. Não, Zé, tu quer a prova definitiva do que eu tô dizendo? Nem o Renato vai. Dá uma tragédia, queima todo o sistema. Não. Pode ser a 12 mil metros de altitude. A gente viu o jogo, não tem tragédia nenhuma. Os caras são semi-amadores, Zé. Não tem como. Vou repetir. 2.800 metros de altitude, dá uma tragédia, queima todo o sistema. Tá, então eu também vou repetir, não vai dar tragédia, nem se fosse em Potosí, a 5.000 metros dava tragédia. O Grêmio pode perder de 3-0, tem que fazer muito esforço para perder de 3-0, ainda vão faltar mais 2. Não tem como. Eu não tô falando do fator. Não tô nem falando do fator futebol dos caras, tô falando do fator climático, altitude. O ar rarefeito. A bola não entra sozinha no gol, né? A altitude não vai pegar a bola, passar para um, passar para outro. Ela pode deixar um time ela pode deixar um time com mais fôlego, mas ela não deixa um time com mais qualidade. Não deixa. Sim, e quanto mais jogadores jovens colocar em campo, mais fôlego eles terão. Em relação aos veteranos, correm mais e não sentem tanto. Não, vocês têm razão em regra, eu estou dizendo assim que existe uma pequena possibilidade de virar uma histórica tragédia. Mas o Renato está apostando nos meninos, está dando para eles a oportunidade de afirmar que eles são capazes. É nesse sentido que eu estou dizendo que o Renato está praticando um pouco do que ele está falando. 10 entre 10 treinadores, na circunstância atual, botariam um time sub-20 para jogar contra o Ayacucho com uma vantagem de 6-1. 10 entre 10. Do mesmo em que entre, viu, Carlos? Do mesmo que de 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. É justamente isso. Olha, eu vou dizer para ti, Zé Aldo, então... o Grêmio vai ganhar o jogo com a gurizada. Claro que vai. É inviável. Olha, eu fui comentarista do jogo. Eu nunca vi um adversário tão ruim, tá? Em Libertadores. Em Libertadores eu não lembro de um adversário tão fraco jogando bola. Um time que não consegue passar, um time que não consegue nada. Marcação ingênua. Mas não joga gauchão, Ayacucho. Não joga gauchão. Não tem como. A prova definitiva é o placar do jogo. Há quanto tempo tu não viu um 6-1 no Campeonato Gaúcho? O jogo poderia ter sido 10-1. O último foi aquele Grêmio em Avenida lá. O feio é o O jogo só não foi 10. O jogo só não foi 10 porque o Grêmio não quis. O Grêmio jogou sem intensidade, fez 6. Jogou sem correr. Não tem. Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Eu tenho. Nenhuma. A nossa fala é num sentido anterior. Assim, eu tenho uma série de críticas, às vezes, a comportamentos pontuais do Renato e sou bastante elogioso nele no geral. Eu vejo ele como um bom líder, um bom comandante, é um cara que protege os jogadores, que tem dado lucro para o Grêmio ao longo desses tempos e vejo nessa atitude dele por assim dizer, uma mudança de postura da relação dele com o clube, da relação dele com o time, da relação dele com a direção e da direção para com ele. No pós-jogo, na coletiva, ele falou, olha, eu conversei com o presidente, eu conversei com o Amodeu, nós falamos 3 vezes, falamos ontem, falamos hoje pela manhã, parece que tem alguma mudança lá, isso eu tô percebendo. E a colocação de um time só de meninos para jogar uma partida decisiva de Libertadores é uma novidade. Nós não tivemos isso com o Renato nesses 5 anos que ele está aqui. E nem teremos, porque vai acontecer agora sem o Renato. O jogo tá tão jogado que nem o técnico vai, Zé. Vai o Alexandre Mendes comandar o Grêmio. Já aconteceu em circunstâncias piores. Em Campeonato Brasileiro, que o Grêmio abandonou, que o Grêmio preferiu preservar, jogos que o Grêmio poderia pontuar para ter colocação melhor no Brasileiro, contra adversários mais difíceis, esses sim, jogos que não eram vencidos e que o Grêmio perdeu, porque o Renato colocou gurizada. Ele colocou, a gurizada só entra quando não vale nada. Essa é a leitura. Pode ser uma mudança, não sei, vamos ver. Mas ela só entra quando, ou só entrou, vou colocar no passado, tá? Acreditando num aceno de mudança, mas ela só entrava quando, na cabeça do Grêmio, porque valia, era jogo de brasileiro, jogo de rodada inicial, só entrava quando valia na cabeça do Grêmio muito pouco. E eram jogos que valiam, eram jogos importantes, mais importantes que esse. Não pela competição, mas pela circunstância. Esse jogo é um jogo vencido. Porque esse é um mata-mata na altitude, né, Guimarães? Com 6-1, Zé. Contra um time muito ruim. Tá 6-1, Zé. Tá 6-1, não tem
o jogo, assim, ó, e olha, você sabe o quão chato eu sou para essas coisas. Esse jogo tá jogado. Vamos colocar o seguinte exemplo, Oliveira. Vamos colocar o seguinte exemplo. Gauchão, Magno. Fosse o Flamengo levando 6-1 do Grêmio na Arena, o Flamengo não teria a mínima condição de reverter no Rio. O Flamengo, que é o melhor time do país. Quanto mais o Ayacucho. Não há a mínima condição, seja a 2.800, a 12.800, a 48.800 metros de altitude, com sub-10, sub-12, sub-27, sei lá mais o quê. O Grêmio vai jogar contra a União Espanhola ou Independiente del Valle. Só vai cumprir tabela amanhã. Não, e eu vou te dizer uma coisa, parte dessa gurizada vai deixar o time do Grêmio muito melhor. É melhor. O Grêmio não fica porque se cria a narrativa assim, não, vai com os guris, vai ser um time pior. Não, é o contrário. Justamente por ir com os guris que vai ser um time melhor. Porque é melhor ter na zaga Rodrigues e Juan do que ter Paulo Miranda e David Braz. É melhor. É melhor ter o Breno no gol do que ter o Vanderlei ou o Paulo Vitor. É melhor. Então o time melhora com os guris. É melhor ter o Wanderson na direita do que ter o Vitor Ferraz. Melhora com os guris. É óbvio que tem as exceções. O Grêmio não melhora sem o Diego Souza, isso é evidente. O Grêmio piora sem o Diego Souza, é uma exceção. Agora, a regra, me desculpem, a regra é a gurizada entrar e melhorar o Grêmio. A regra é que os guris são melhores que os mais velhos, no time do Grêmio. A regra, com as suas exceções. E o Diego Souza é uma delas. Há outras exceções daqui a pouco, sei lá. O Maicon. O Maicon é um cara que eu acho importantíssimo. Tem um problema físico. Agora, a regra no time do Grêmio é que os guris entram e a coisa melhora. E a posição que faltava se comprovar isso é a de goleiro. E pelo menos no jogo de sábado se mostrou de que sim, de que o goleiro mais jovem, que é o Breno, é melhor do que Vanderlei e Paulo Vitor. E o reserva do Breno, que é o Adriel, esse eu já vi jogar muitas vezes e posso trazer também que sim, é melhor do que Paulo Vitor e Vanderlei. Zé, a gurizada vai ganhar de 5-0, vão mostrar vontade, diz o Christian de Canoas. E com ele encerramos, são 12h58, vem aí a Fernanda Bagatini com a edição do correspondente Guaíba, e depois tem o Júlio Ribeiro com produção do nosso plantonista Marte Móvel, com o Boa Tarde Brasil. Tava bem o Marte no sábado à noite, tava mandando ver, tava sede de latinha. Obrigado a todos, Carlos Guimarães, Cristiano Oliveira, Orestes de Andrade, Luiz Magno. Amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta com o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Até lá, tchau.